Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Tô com batom aqui, ó, de ontem ainda, tá? São 7h30 da manhã, nesse exato momento. Nem tomei café ainda, acabei de levantar, mas eu resolvi que hoje eu vou fazer um bolo. Hoje é domingo, dia dos pais, vou fazer um bolo com massa pronta, tá? E eu vou trazer vocês pra acompanharem comigo. Meu tripézinho que eu comprei já tá ali a postos. E agora é pouca coisa, gente, que pede na receita. Só ovo, leite e manteiga, só. A massa já vem praticamente pronta, né? Só colocar mais as partes líquidas, tá? E misturar tudo e depois levar ao forno. Vou mostrar pra vocês. Oi, gente, passando aqui pra falar um negócio rapidinho. Eu queria falar pra vocês que, como vocês podem ver, eu errei a receita do bolo, tá? Então eu vou avisar logo, tá? Pra depois dizer, Larissa, foi errado. Eu sei que eu fiz errado, gente. Eu li o negócio errado. Era 3... Aí, a foto do... Ei, sai aqui! Era 150 ml de leite. Meia xícara do leite. Eu coloquei 3 xícaras, tá? E de nós, ignora minha polícia, tá? Eu li a receita errada, mas tudo bem. Não tem não. Bolo de leite de chocolate. Sei lá. Mas ficou. Eu quero ver, quero. Então, gente, deixa eu mostrar aqui rapidamente o que vai precisar pra receita. 3 ovos. 3 xícaras e meias de leite. Como eu não tenho xícara, eu coloquei nesses copos aqui e é mais ou menos isso. Margarina, tá? 2 colheres, eu acho. Eu vou deixar a receita bem direitinho pra vocês, no box de informações também. E a massa pronta. Essa daqui que eu comprei é da Italac, tá? De chocolate. Ela custou R$3,30. Gente, assim, opa. Então, eu não coloquei todos os copos que estavam aqui. Só coloquei 3 copos e agora eu vou colocar só mais um pouquinho do outro, porque eu tô com medo. Pronto. Só um pouquinho mesmo, porque eu tô com medo de ficar muito mole ou não ficar legal. Mas enfim, quem tem batedeira bate por 5 minutos. Quem não tem, bate por 7. Eu não tenho que ficar aqui batendo na mão por 7 minutos. Daqui a pouco eu vou buscar lá na minha sogra, se a forma tiver lá, a forma pra untar. Se não tiver, eu vou, sei lá, assar numa panela mesmo. Vou me virar aqui, meu filho. Quem não tem cão, caçar com gato, não é mesmo? Então, quando tiver pronto aqui, eu mostro pra vocês, tá? Bem direitinho, ok? Oi, gente! Apareceu de novo aqui a pessoa mais esquecida desse mundo. E eu queria, gente, pedir pra vocês seguirem o Instagram que fez a capa aqui do canal, que é a Arte Car Design, tá? É uma pessoa super atenciosa, uma pessoa maravilhosa. O nome dela é Caroline, eu acho que é assim que se fala, não sei pronunciar o nome dela. E o link vai estar na descrição, tá? Aqui do vídeo, não se preocupem. Vocês vão lá, gente. Quem é youtuber, ela faz a capa de graça. Sabe o que é isso? De graça, gente. Isso ajuda muito a gente, entendeu? Porque a nossa capa, né, nosso cartão de visita. Então vão lá, peçam a capa de vocês. Ela faz, gente, demora assim um pouquinho, sabe? Não muita coisa, tipo uma semana e tal. Mas fica muito lindo, ela faz do jeito que você quer. Você fala o que você quer, com o que você quer. E ela vai lá e faz, entendeu? Ela enviou a minha por e-mail. Eu acho que ela envia por e-mail, normalmente. Então vou lá pedir a capa de vocês, tá? Sim, se vocês forem pedir, vocês falam que
veio por mim, tá? Vocês colocam a hashtag pela Lorena. Ok, meninas? Então é isso. Continue com o vídeo. Já untei a panela no forno. Pra quem não sabe, untar é bem fácil. Você pega a manteiga, passa. Pode ser passado com o dedo. Depois joga a farinha de trigo. Bem fácil, sabe? E pronto, aí você tira o excesso da farinha e joga o bolo dentro. Agora eu vou colocar o bolo aqui. Sim, tem que deixar o pré-aquecido em 180 graus. 10 minutos antes de colocar o bolo no forno, tá? Olha, gente, até que ele rende bastante, tá? Porque essa panela aqui, essa assadeira, ela é maior do que a de pudim normal, sabe? Ela é bem maior. Acho que ela é uma média ou grande, não sei. E olha, tá quase cheia. Eu não sei se vai inchar, mas inchando ou não, tô nem a isso. Eu quero saber que eu quero comer esse bolo. Já são 8 horas e aqui manda deixar de 25 minutos. Mas agora eu vou tomar café porque eu estou com fome. E daqui a pouco eu volto pra mostrar arrumando a casa pra vocês, certo? Então é isso e até daqui a pouco. Gente, já são 9h20, tá? O bolo saiu do forno há pouco tempo. Eu deixei assim uns 40 minutos no fogo baixo. Boa tarde, já são quase 1 hora, ainda não almocei. A gente vai lá pra casa da minha tia. Nem ia mais, tá? Porque o Rubens já tinha almoçado aí. Ele já almoçou desde 11 horas, até agora ainda tô sem almoçar, não comi nada. E ele ficou manzando pra ir pra casa da minha tia, eu já tinha desistido. Só vou porque meu pai veio aqui me chamar pra ir, senão eu não ia. Aí eu vou virar aqui a câmera pra vocês verem. Vou levar o meu maiô, porque lá tem piscina, mas eu acho que eu não vou tomar banho. Mas mesmo assim eu vou levar, porque vai ter vontade, porque aqui tá muito quente, acho que já tá 30 graus por aí. E eu vou levar. Vamos ver no que vai dar. Qualquer coisa eu gravo lá pra vocês e tal. Se ainda tiver almoço, né? Eu só vou almoçar se tiver almoço. E é isso, eu vou só pentear meu cabelo aqui. Tirei esse batom que não quer mais sair da minha boca e vou embora. Bom dia pra quem acorda cedo, linda, maravilhosa e plena. Eu sumi ontem, né, gente? Foi porque eu fui lá pra minha tia. Aí ela tinha umas pessoas, eu fiquei com vergonha de gravar. Aí eu tomei banho de piscina, meu cabelo tá aqui duro. Tá só a merda. Vou lavar hoje. Meu cronograma capilar tá todo errado. Trazendo 2 dias de cronograma, eu acho. Mas já tô começando a colocar em ordem. Já são 9h20. Já faz um tempinho que eu tô acordada. Só que só resolvi levantar agora. E, gente, estão fazendo ali a varanda. Um alpendre, sabe? Uma varanda na frente de casa. E depois eu vou mostrar pra vocês. Tá? Vou tomar café agora, que eu já tô atrasada aqui. Eu vou fazer aqui um pré-pôr no meu cabelo. Quem não sabe o que é pré-pôr, é só ir lá no meu Instagram do cabelo, que tem lá explicando bem direitinho o que é, tá? Vou usar esse creme aqui, da que não se fala o nome. Liz inteiro, custou R$5. O pré-pôr você aplica o cabelo sujo. Ai. Pra você aplicar o cabelo sujo, tá, o cabelo. E aqui, gente, na hidratação, uma coisa, você não pode pegar o creme com a mão, entendeu? Você tem que usar uma colherzinha. E pra fazer aqui o pré-pôr, eu utilizei meia tampa de leite de coco e umas 8 gotinhas de óleo de uva. De semente de uva, eu acho. Isso aí.
Oi, gente, já são 11h43, já tomei meu banho. Eu acho que eu não vou almoçar, não tô com fome. Lavei o cabelo, olha. Passar um pouco de reparador de ponta. A cor do time lá, do time, né? O meu turno é branco e azul. Mas eu tô indo com essa blusa aqui, ela é meia bege, sei lá. Porque uma amiga minha vai levar uma blusa azul pra mim me vestir lá. Quando chegar lá eu mostro pra vocês. Pode ir de shorts, eu vim de calça porque eu fiquei com preguiça de depilar a perna. Eu não quis depilar a perna. Aí eu vou de calça mesmo. Vamos embaraçar aqui meu Agora eu vou passar só um batom e uma massagem de cílios e vou descer pra escola pra pegar o ônibus, né? Porque eu não passo aqui bem cedo. Então eu vou cuidar aqui e já eu mostro pra vocês quando estiver passando, tá? Tô subindo já. Tô aqui já chegando no ponto de ônibus. 5 minutos andando a pé, eu acho. Nunca parei pra contar, coloquei um brinco. E é isso, o ônibus já chegou. Vocês acreditam que do meu colégio só veio eu e outra menina só? Tô aqui na lanchonete que tem perto do colégio, eu sempre fico aqui, porque eu chego muito cedo da escola, são 12h14 agora. O colégio sobe 1 hora, entendeu? Então eu fico aqui. Eu não compro nada, eu fico só sentada mexendo no Wi-Fi. Às 12h45 minha amiga chega, eu vou ali pra frente, fico lá, porque senão eu fico aqui sozinha.
Eu vou fazer aqui o final do vídeo, né? Que eu vi que eu não tinha feito o final do vídeo. Hoje é quarta-feira, eu gravei o vídeo. Domingo e segunda e esqueci de finalizar o vídeo. Mas tudo bem, né? Então tava editando aqui agora, prestei atenção que eu tinha esquecido. E é isso. E obrigada por assistirem até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Ativar as notificações, deixar o like no Instagram, tá? No meu Instagram, tá, gente? Vai estar sempre passando aqui na tela e vai estar na descrição do vídeo. Vocês não têm noção da presepada que o bicho tá fazendo aqui, mas tudo bem. É isso e até o próximo vídeo.